Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos verificar o circuito frigorífico de uma maneira um pouco mais completa, tá ok? Esse circuito é um circuito frigorífico também, mas ele é voltado para a câmara frigorífica, né? Porque necessita de alguns controles a mais aí para poder fazer o processo frigorífico, né? Que são muitas vezes baixa temperatura e precisa de alguns componentes para controlar o circuito de gás, né? Mas vejam só que interessante, lembra que no vídeo passado nós aprendemos sobre o circuito básico de refrigeração. E esse aqui também, e lembra dos 4 componentes? Compressor, condensador, dispositivo de expansão e evaporador. E esse aqui também. Ele existe o compressor, tem o condensador, o dispositivo de expansão, né, que no nosso caso lá era o tubo capilar, era aquele tubinho de cobre com diâmetro reduzido, e aqui já é uma válvula de expansão. Ela tem a mesma função, ela tem um orifício de diâmetro reduzido, mas ela tem a capacidade de controlar, ela é mais variável. O tubo capilar ele é fixo, ele passa um volume de gás fixo. Aqui ele varia de acordo com a capacidade e de acordo com a necessidade, tá bom? Temos o evaporador também, representado por essas voltas aqui. E então é isso, pessoal. Mas, além disso, né, como eu falei, esse circuito ele é voltado para um equipamento de maior capacidade, um equipamento que exige outros tipos de controle, né? Como nós podemos observar aqui, ó, logo tem um tubo de descarga, como no nosso primeiro circuito existe, mas ele passa por esse componente aqui. O que seria esse componente? Ele é um separador de óleo. Olha só que legal. Porque o nosso compressor, para proteger as partes móveis do compressor, é como se fosse um carro. O carro precisa do óleo. Quando você liga o carro lá, o óleo se movimenta para a lubrificação dos pistões e dos componentes móveis. Aqui é a mesma coisa. Aqui existe pistão e então precisa desse óleo. O gás refrigerante, na hora que ele é bombeado para o sistema, na verdade não interessaria o óleo, mas o óleo acaba sendo arrastado pelo gás. E como geralmente as tubulações de câmara frigorífica ela é muito longa, né? Então se esse óleo for começar a ser arrastado por ele, pode ser que esse óleo ele não volte para o compressor. Ou seja, o compressor vai chegar uma hora que ele vai ficar sem óleo e ele vai ter um perigo de travar. Ele trava, né? Assim como o carro sem óleo funde o motor, o compressor ele para. Então, para evitar que esse óleo vá para a linha, existe esse dispositivo onde o vapor aqui entra nele, né? O gás ele prossegue caminho, mas o óleo, como é mais denso, é mais pesado, ele se deposita no fundo aqui. E aqui, ó, tá vendo? Tem esse tubinho aqui, ó, que vai até o compressor de volta. Esse tubinho lá dentro, ele vai até no fundo desse dispositivo, desse tanque, e succiona novamente o óleo, porque o tubinho aqui, esse tubinho de cobre, ele está conectado na parte de baixa pressão do compressor. Então ele acaba levando o óleo novamente, né? E alguns modelos, né, tem até uma boiazinha aqui, conforme vai enchendo um certo nível de óleo, ele puxa de novo, ok? Mas o vapor, né, representado por essa linha vermelha aqui, ele prossegue a vapor a alta pressão, ok? Então, essa linha vermelha aqui é um vapor a alta pressão. E tem um dispositivo aqui, ó, chamado pressostato de alta. Esse tipo de equipamento precisa ser monitorado a pressão de alta, até mesmo para não quebrar o compressor, e pressão alta no sistema é prejudicial também. Então esse dispositivo é como se fosse uma chave, ele monitora, ele verifica a pressão de alta, caso ela extrapole o limite estabelecido e regulado aqui nele, e faz com que o compressor ele desligue. Então mais um componente diferente aí. São 2 componentes já, né? Ó, o tanque separador de óleo e o pressostato de alta. Então prosseguindo aqui, caminho do condensador, né? Esse gás a alta pressão, lembra que ele é alta pressão? Então ele está vindo aqui. Ao chegar aqui, ó, geralmente existe os ventiladores, os forçadores de ar. Tem até um ventilador aqui, ó, simbolizando aqui o ventilador, né? Forçando a troca de ar. Tem que forçar a troca de ar para ser mais eficiente. Então esse gás aqui, alta pressão e alta temperatura, entra em contato com o fluxo de ar que está um pouco mais frio. Esse ar, ele é o ar externo. Sabe aquelas unidades condensadoras que você vê em açougue, muitas vezes empendurada? Elas são azuis, são pretas. Então, esses condensadores aqui estão puxando o ar de fora e está passando pelo tubo. O tubo está um pouco mais quente do que o ar. O ar externo pode até estar a 30 graus, mas o gás aqui dentro do tubo ele vai estar um pouco mais alto. Entre 10 a 15 graus mais alto do que a temperatura externa, tá bom? A questão de valores assim, a gente vai discutir em outra aula. Mas o processo esse ar mais frio começa a
refrigerar, a trocar calor com o condensador. Trocando esse calor, vai perder calor o gás e vai começar a virar líquido. Tá vendo aqui, ó, que ele está representando de uma cor verde agora. Na saída do condensador, ele está totalmente líquido. Aqui ele está querendo virar líquido, tá vendo que tem alguns pontinhos verdes. Aqui mais verde, e aqui totalmente verde, ou seja, já virou líquido de vez, né? Aí passou, ele entra agora em mais um componente diferente daqui aquele que nós vimos que é mais simples. Ele entra agora em um tanque de líquido, ou seja, ele deposita esse líquido, esse tanque aqui, ele é capaz de colher esse líquido, receber esse líquido para poder ir totalmente líquido para essa linha aqui, tá bom? Então é um tanque de líquido, ele tem a função de podermos recolher esse gás em uma eventual manutenção aqui do sistema, tá bom? Nós podemos fechar essa válvula aqui, toda a parte condensada fica nele aqui, e essa parte fica vazia e podemos realizar qualquer manutenção aqui desse lado, tá bom? E então, continuando no circuito aqui, o gás totalmente líquido passa pelo válvula de segurança, passa por um filtro secador, que é o componente, filtro responsável para tirar a umidade desse gás. Eita, desligou aqui, mais uma vez. Eita, opa. Professor. Oi. Daniel. Desligou. Daniel, eu posso comer um miojo que sobrou? Miojo? Ainda tem miojo, eu posso comer? De novo, espera um pouquinho. Tá. Olá, pessoal, continuando então, tá bom? Passamos pelo filtro secador. Existe uma válvula solenoide, é um dispositivo elétrico, onde ela fecha. Ou seja, sabe quando chega a temperatura da câmara frigorífica? A câmera ela não pode desligar instantaneamente. Ela não vai desligar assim que chegar na temperatura. Ela, na verdade, ela desliga essa válvula solenoide aqui, fechando a linha aqui. Ou seja, fechando, o gás vai ser recolhido. Toda essa linha aqui vai ficar vazia, indo para o compressor e parando aqui, até aqui. Ou seja, essa máquina, ela desliga por baixa pressão. Então, daí esse pressor está daqui, ele pode estar de baixa pressão, tá bom? Mas nós vamos chegar nele lá. Aqui tem um visor de líquido. Esse visor de líquido ele é um indicador para os profissionais que mexem nesse equipamento, né? É uma continuação do tubo, porém ele tem uma parte de vidro nele, que você consegue observar a condição do gás ali. Ou seja, se esse condensador aqui não estiver bom, se não estiver trocando calor corretamente aqui, você vai ver borbulhas de gás aqui, ou seja, alguma coisa de errado está acontecendo no sistema. Falta de gás, você vai ver borbulha aqui. Tem alguns visor de líquido que ele tem uma tarjinha colorida, né? Nós vamos aprender sobre isso aqui. Eu vou falar só sobre visor de líquido, né? E dependendo da cor, ele indica se tem umidade no sistema ou não. Tá ok? Então, por quê? Que nada pode dar errado no circuito, senão não chega na temperatura. Vamos lá. Prosseguindo aqui, chegamos agora na válvula de expansão, que é o nosso capilar do sistema simples, mas aqui é uma válvula. Ela funciona de uma maneira que ela sente a temperatura do bulbo dela aqui e ela empurra o diafragma de modo ou ela abre ou ela fecha a passagem do gás aqui. Ela não chega a fechar totalmente, né, porque precisa passar, mas ela reduz. Reduzindo, você reduz a quantidade de gás pelo evaporador, como fosse ela sentir, ó, não precisa de tanta refrigeração. Então, ela manda esse sinal através de pressão aqui, ó. Ela é totalmente, ela é termostática, né? Ela sente a temperatura aqui através do bulbo, um capilarzinho que ele é em cima da cabeça da válvula aqui. Ou ele empurra, ou ele alivia, abrindo ou fechando. Depois, em outra aula, nós vamos aprender só sobre esse componente aqui. Mas nessa aula aqui é importante saber que a válvula de expansão é a mesma função. Ela passa o gás aqui e ela expande esse gás. Ele diminui a pressão e diminui a temperatura daqui. Então, mas ainda continua no líquido. Então, o líquido a baixa pressão, pronto para quê? Para receber a caloria dos alimentos, do que tiver dentro da câmara frigorífica. Ao receber essa carga térmica, esse gás que está dentro do tubo aqui, ele evapora, ou seja, ele pegou para si aquela caloria. E ele vira vapor, tá vendo aqui? Ó, ele vai virando vapor ao longo do percurso dele, até ele virar totalmente vapor e vir para um componente aqui que é o acumulador de sucção. Esse acumulador aqui tem algumas funções também. Uma das principais é se vir algum líquido aqui, porque lembrando que o compressor ele não pode succionar líquido de jeito nenhum. No dia que ele fizer isso, ele quebra. Ele dá o que nós chamamos de golpe de líquido. E quebra mesmo, quebra as partes mecânicas mesmo, porque os líquidos eles são incomprensíveis. Eles não são comprimíveis. Ok? Então por isso tem que ser vapor aqui. Então, a câmara frigorífica, como geralmente ela trabalha a baixa temperatura, então pode acontecer desse líquido avançar muito para cá
E esse líquido, ele, se for direto para o compressor, pode ocorrer essa quebra, né? Esse golpe de líquido. Então tem esse dispositivo aqui, é como se fosse um dispositivo de proteção. Então ele protege o compressor desse possível golpe de líquido. Então ele acumula a sucção aqui. Então esse tubinho vem para cá, despeja o vapor para cá. Se for o vapor, tudo bem. O compressor está succionando e vai para cá novamente, ó, por esse outro tubo aqui. Caso venha líquido, o líquido ele se deposita lá embaixo. E esse tubo ele não vai estar lá embaixo pegar o líquido, ele fica aqui em cima. Ou seja, o gás ele vai evaporando aqui aos poucos e vai succionar somente o vapor, protegendo, tá bom? Então, câmara frigorífica, ela precisa ser monitorada a parte de baixa e alta pressão. Isso aqui são os manômetros, eles podem ser engatados, que é o conjunto Manifold, ou já tê-los fixo na máquina. Também acontece muito dos fabricantes aí, do pessoal, eles já deixaram isso aqui fixo. Em outra aula nós vamos aprender somente sobre o manifold e como usá-lo, tá bom? Pessoal, então esse é o circuito frigorífico, mas de uma forma mais completa, ok? Então esse é mais uma aula aí e vamos destrinchá-lo logo mais. Vamos ter aula somente sobre o compressor, somente sobre válvula de expansão, as potências dos ventiladores, enfim, vamos destrinchar e tem muita coisa aí pela frente, tá bom? Então espero que tenha gostado aí dessa aula e até a próxima.